Nós vamos ouvir novamente a leitura deste salmo e para isso eu peço que você se coloque de pé novamente, em sinal de prontidão, para receber a palavra do soberano Deus, sinal de atenção também. Vamos reler então o Salmo 107. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso Ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam, tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram e eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembléia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo estéril por causa da maldade dos seus moradores. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam, e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar num deserto sem caminhos, mas tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Vamos orar mais uma vez.
Nosso Deus e Pai, diante da Tua palavra, nós somos chamados a refletir e considerar as Tuas misericórdias, a Tua bondade. Dá-nos, portanto, Senhor, clareza de pensamento, para que sejamos sábios conforme esta palavra. Dá a mim, Senhor, condições de transmitir a exposição do texto sagrado com fidelidade e a cada um dos meus irmãos, ouvidos atentos, mentes renovadas e um coração receptivo, para nesta noite ouvir a Tua voz. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Quantos aqui já assistiram o filme Deus Não Está Morto? Hein? Quantos? Então vocês vão reconhecer o bordão, a frase, né? Deus é bom o tempo todo? Gostei. Eu ia pedir para a gente ensaiar, mas vocês já estão ótimos nisso. Então vamos lá, de novo. Deus é bom o tempo todo? Ok. Né? Então essa era a dupla ali, né? Os pastores que trocavam essas duas frases. Né? Um falava, Deus é bom o tempo todo, e o outro respondia, o tempo todo Deus é bom. Normalmente numa situação de aflição, de dúvida, eles eram lembrados de que Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Mas eu te pergunto, quanto de fato você crê no que você acabou de falar? Deus é bom apenas quando coisas boas acontecem? E no mais das vezes Ele é ausente? Ou até mesmo, será que Ele possui uma natureza dupla? Ou Ele é bom o tempo todo? Porque isso é parte de quem Deus é, a sua natureza como Deus. Quanto você tem considerado a bondade de Deus o tempo todo? Quanto você tem considerado e dito à sua alma que Deus é bom, mesmo em meio às aflições? E é exatamente sobre isso que o Salmo 107 nos fala. Você deve ter reparado que ele é o salmo que dá início ao chamado quinto livro do Saltério. E esse quinto livro, essa quinta parte do livro dos Salmos, ela tem uma característica muito especial. Aqui nós temos uma espécie de sinfonia dos povos e de toda a criação em um louvor a Deus que é ensurdecedor. Ao final deste quinto livro, o final do Saltério, nós temos os salmos de aleluia. Então é aleluia, aleluia, né? Aqueles 5 salmos bem carismáticos, pentecostais, muita aleluia, muita glória a Deus pela sua criação, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez. Mas também no decorrer desse quinto livro, nós temos, por exemplo, o chamado Halel egípcio, né, que era uma sequência de cânticos que eram entoados especialmente na Páscoa. Nós temos os cânticos de peregrinação, ou cântico dos degraus, ou cânticos de romagem, que eram aquelas canções, né, que as famílias de Israel entoavam ao se dirigirem a Jerusalém para cultuar a Deus. Então o que nós temos como nota principal neste livro é o louvor a Deus. É o chamado para que o povo de Deus dê graças ao Senhor, renda a Ele graças. Isso é um ponto importante para nós, porque se você é um leitor atento da Bíblia, se você acostuma ler os livros da Bíblia na sequência, e vai começar os Salmos no Salmo 1, que é o primeiro, você vai perceber que o início dos Salmos é um livro difícil, não é um livro fácil de você ler, não. É um livro em que o salmista está ali chorando, lamentando, né, falando de tristeza de alma, de inimigos, de coisas pesadas, duras, situações de aflição terríveis, terríveis. Mas ao longo do saltério, né, isso vai mudando. Aqueles lamentos vão dando lugar a cada vez mais louvores, hinos de ação de graça, hinos de louvor a Deus. Há uma transição aqui no próprio estado de alma, vamos dizer assim, dos salmistas e do livro, dos lamentos aos louvores. E nós estamos exatamente no salmo de abertura deste quinto livro do Saltério, cuja nota principal é a ação de graças, o louvor
a Deus. E é de fato, o Salmo começa dessa forma. É essa convocação especial desse 5º livro do Saltério: deem graças ao Senhor, louvem a Deus, glorifiquem a Deus. E nos dá o motivo, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Uma frase muito simples, uma verdade muito simples. Qualquer um de nós, qualquer criança pode memorizar isso. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Também nessa introdução do Salmo, versos 1 a 3, nós temos um pouquinho do contexto em que ele foi escrito. Provavelmente esse Salmo foi escrito após o retorno do povo de Israel do exílio, porque o salmista diz no verso 2: assim o digam, ou seja, assim rendam graças, assim reconheçam a bondade do Senhor, os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário, reuniu de outras terras, do ocidente, do oriente, do norte e do sul. Portanto, o que temos aqui é uma grande convocação ao povo de Deus, espalhado por todos os cantos. Como nós aqui, viemos de vários locais diferentes e nos reunimos aqui para quê? Para darmos graças a Deus, para louvarmos o Senhor, prestarmos culto a Ele, reconhecendo que Ele é bom, reconhecendo que o seu amor dura para sempre. Então veja, o Salmo começa com esse chamado. Mas como é que o Salmo termina? Verso 43, vai lá comigo, vire uma páginazinha da sua Bíblia. Como é que o Salmo termina? Reflitam nisso, pensem, reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Aqui há uma outra convocação. Não mais a convocação para entoar louvores e dar graças, mas uma convocação para você, talvez silenciosamente, de maneira mais quieta, refletir, pensar, considerar. E é um chamado para aqueles que o Salmo diz serem os sábios. Os sábios reflitam e considerem a bondade do Senhor. Então veja, nós temos um salmo que começa com uma convocação ao louvor, porque Deus é bom, e termina com um chamado à reflexão, à consideração da bondade do Senhor. Ora, o que a gente espera encontrar ao longo do salmo, no meio do salmo? Qual seria o enredo deste salmo, então, para nós? O que nós esperamos encontrar entre a convocação inicial e a convocação final? Pelo menos duas coisas, não é verdade? O testemunho do quanto Deus é bom, talvez um breve relato, um resumo dos seus atos bondosos na história, do seu caráter bom, do seu caráter amoroso. Mas uma segunda coisa que a gente espera encontrar no meio deste salmo é como os sábios consideram essa bondade do Senhor. Então é sobre essas duas coisas que o miolo do salmo vai tratar: o testemunho do quanto Deus é bom e como, então, os sábios consideram essa bondade. E como nós já lemos duas vezes o Salmo, tanto na abertura quanto antes de iniciarmos essa reflexão, você deve ter percebido que o centro deste Salmo é composto de 4 cenas, de 4 imagens. Há uma certa música aqui, com alguns refrões muito claros, são repetidos ao longo dessas 4 cenas. E essas 4 cenas são ao mesmo tempo fato e imagem. Embora seja um salmo escrito no contexto do retorno do povo de Israel, e portanto para o povo de Israel tributar louvor a Deus, cultuar a Deus, as situações descritas nessas 4 cenas pelo salmista não dizem respeito exclusivamente ao povo de Israel. Como, por exemplo, fizeram-se ao mar em navios. Nós não temos relatos de que o povo israelita tenha sido comerciante de navios, em navios. Isso está mais para os fenícios, mas não tanto para os israelitas. Então, as situações descritas aqui, elas guardam o seu contexto histórico, ali com o povo de Israel, até certo ponto.
mas eu creio que são situações, digamos, universais. Elas se aplicam e, portanto, esse chamado para que nós pensemos e consideremos, elas se aplicam a todos nós. Elas têm a ver conosco, elas têm a ver com situações pelas quais você e eu ou estamos passando, ou já passamos, ou um dia passaremos, que são situações de aflição. Esse é um dos refrões do Salmo. Então veja, vamos começar então refletindo sobre os fatos que comprovam a bondade do Senhor. E você deve ter percebido, portanto, esse refrão do Salmo, esse refrão que por 4 vezes diz, na sua aflição, versos 6, 13, 19 e 28, na sua aflição. Portanto, são essas as cenas, as primeiras cenas que nós vamos ver aqui, as cenas de aflição, de provação, de sofrimento. E o que causava então essa aflição? Nós vamos perceber que nós não temos uma única causa descrita aqui. São 4 cenas, creio eu, de modo proposital. O Espírito Santo dirigiu o salmista na composição desse salmo para mostrar a nós que não existe uma única causa das aflições pelas quais nós passamos. Vamos ver isso com calma então. Vamos para a primeira cena, versos 4 e 5. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada, estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo. O que nós temos aqui é a menção a uma situação de escassez, deserto, aridez, fome, sede e o perigo evidente que estas coisas trazem como resultado. Então nós estamos diante de algo que faz parte do mundo caído, faz parte até como descrição simbólica de um período de prova, né? Quantos de nós já não chegamos para o outro irmão, poxa irmão, estou passando por um deserto, o deserto é um local de escassez, é um local de sofrimento, é um local de aflição. Então veja, embora nós possamos nos lembrar rapidamente do Êxodo, contexto histórico aqui de Israel, o que é correto, novamente, essas palavras são uma descrição, ainda que muito breve, de um mundo que sofre por causa do pecado. Um mundo que sofre a escassez, a secura, a fome, a sede, por conta da queda, por conta do pecado. O que antes era o jardim das delícias, o que antes era um local de beleza e fartura, se transformou, por causa do pecado dos nossos primeiros pais, num deserto, em algo escasso. As plantações sofrem, seja com a geada ou com a seca, seja com pragas ou com a ação do homem. Portanto, nesse primeiro quadro de aflição, o que nós temos é isto, que a fartura e a vida deram lugar à escassez e à morte. Isso tudo por causa do pecado original. Mas essa não é a única cena. Nós temos uma segunda cena nos versos 10 a 12, que dizem o seguinte: assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Essa outra cena fala agora da rebeldia intencional, deliberada, contra a palavra de Deus, contra o ordenamento, os mandamentos do Senhor, o desprezo pelos seus desígnios. O que causou, se aqui o contexto é o contexto do exílio, daquele cativeiro, o Salmo tem essas figuras claras, né? Acorrentados, trabalhos pesados aqui. Ou seja, a rebeldia contra a palavra de Deus, o desprezo dos desígnios do Senhor, levou este povo à escravidão, levou este povo ao exílio, levou este povo a uma terra estranha, levou este povo a um cativeiro.
Ora, isso se aplica a Israel, mas se aplica a toda a humanidade. Todo aquele que despreza os desígnios do Senhor, todo aquele que ignora a palavra de Deus, se torna cativo do seu pecado, das suas paixões e do mal que existe nesse mundo. Essas são as consequências claras de se ignorar a palavra de Deus. Então veja, sendo ela, como diz o Salmo 119, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, se a desprezamos, se a deixamos de lado, qual é a consequência? Andarmos em trevas, andarmos cegados neste mundo. Veja a menção a trevas no verso 14. Ele os tirou das trevas, sombra mortal. Então veja, não apenas um cativeiro físico de correntes, de trabalhos pesados, mas também um cativeiro espiritual, de cegueira completa, de trevas e não de luz. Comentando essas duas cenas, o comentarista Derek Kidner, ele diz o seguinte: o homem, até que seja liberto, não está meramente perdido em um mundo vasto demais para ele, como foi a cena dos versos 4 e 5, deserto, terras áridas. Então ele não está perdido nesse mundo vasto, ou engaiolado num mundo estreito demais, como esses prisioneiros da segunda cena. Ele está em ambas as situações. O pecado, ele nos torna pessoas perdidas num mundo vasto demais e escasso demais, mas ao mesmo tempo nos torna prisioneiros num mundo estreito demais. São situações de tremenda aflição. Tremenda aflição. Essa foi a segunda cena. Temos uma terceira, versos 17 e 18. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Essa imagem aqui é um pouquinho confusa, porque parece começar da mesma forma que a imagem anterior, ou seja, com essa tolice devido à rebeldia, né? Só que as consequências da tolice, do pecado, da rebeldia contra a palavra de Deus nesta cena são um pouquinho diferentes. Essa cena não diz respeito ao cativeiro, não diz respeito ao aprisionamento, não diz respeito às trevas, mas diz respeito àquilo que nós colhemos por conta da nossa tolice e que faz mal ao nosso corpo. A menção aqui no verso 18, a sentir repugnância por comida, nos mostra uma situação de enfermidade. E quantos já tiveram a experiência aqui, né, de ficarem doentes e parece que não quer nem ver comida, né? Não quero, isso embrulha o meu estômago. É essa a imagem que o salmista quer nos passar aqui. Esses versos nos falam de uma situação bastante comum, que são as nossas enfermidades. Fruto não só do pecado original, pelo simples fato de você viver no mundo caído, ainda que você faça esportes, né, não coma muitos carboidratos, né, e mantenha uma alimentação regrada, um bom sono, ainda assim seu corpo vai envelhecer, ainda assim você vai ter dor de coluna, dor no joelho, dor de cabeça, ainda assim você vai pegar uma gripe. Mas o ponto que a imagem quer nos mostrar aqui são aquelas enfermidades que são fruto do pecado circunstancial. São fruto de uma rebeldia deliberada. Por isso é que ele começa no verso 17 dizendo que essas pessoas estão num estado de insensatez, de tolice, ao colherem para si enfermidade, doenças, maldades, mas que são consequências do seu pecado. Aqui estão incluídos os viciados, por exemplo, no álcool, nas drogas, no cigarro. Seria um exemplo contemporâneo do que essa imagem nos mostra aqui. E veja, a situação é grave, né? Porque no verso 18 diz que há o perigo de chegar às portas da morte. Da morte.
Essa é a terceira imagem. Então, a primeira imagem, uma imagem de escassez, de um mundo caído, de uma região árida e desértica. A segunda imagem, uma imagem do cativeiro, das sombras, das trevas, devido à rebeldia contra a palavra de Deus. A terceira imagem, a imagem do enfermo, aquele que colhe no seu corpo o fruto do seu pecado. Mas falta uma quarta imagem, a partir do verso 23, que fala de navios sendo lançados ao mar para fazerem negócios, comércio. Você pensa ali no mar Mediterrâneo, né, onde estava situado Israel, né, a quantidade de navios singrando os mares para negociarem os seus produtos. Diz o verso 24 que nessas viagens, esses marinheiros, esses capitães de navio, eles veem as maravilhas de Deus, eles enxergam a beleza das obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Mas olha o verso 25, que curioso. Deus falou, e o que se forma no mar é um vendaval. Ondas que fazem, segundo o verso 26, esses navios subirem aos céus e descerem aos abismos. Aqui é uma imagem exagerada de ondas enormes, muito grandes, né? Que fazem os navios se elevarem e quase afundarem. Mas é Deus quem provocou isso. A imagem do temporal, da tempestade em alto mar, imagina isso no mundo antigo, né? Quando você não tinha equipamentos sofisticados, né? Os navios eram coisas muito frágeis. Essa é uma imagem de uma provação terrível, de uma situação em que qualquer tentativa humana de se livrar daquilo era débil, era pobre, era ridícula. E o Salmo fala isso, não é verdade? Veja o verso 27. Cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Por mais experimentados que fossem aqueles homens no mar, tudo que eles conheciam, toda a sua experiência, todas as suas horas de navegação se tornam inúteis diante de uma simples palavra de Deus, o Deus que faz, que cria os vendavais e a tempestade. Então perceba que aqui a imagem é um pouquinho diferente. Deus é o agente de tudo isso. Se até aqui a gente vem pensando, ok, pastor, eu entendo, é o pecado, é o mal que há nesse mundo, mas aqui, essa cena final, ela nos choca um pouco porque atribui a Deus aquela situação de aflição. Mas repare que é por meio dessa tempestade, por meio dessa situação de aflição, em meio às ondas, em meio às tempestades, que Deus está ensinando algo importantíssimo para as nossas vidas. E o que Deus nos ensina por meio disso? Ele nos ensina que nós somos totalmente dependentes dEle, que nós somos frágeis, que toda a nossa habilidade é inútil. Ai de nós se confiarmos nas nossas habilidades, na nossa destreza, nas nossas capacidades. Ai de nós, porque basta Deus soprar um ventinho, basta as ondas se elevarem um pouquinho, que os homens tremem, por mais experimentados que sejamos. A lição aqui dessa imagem é que sem a misericórdia de Deus, nossos empreendimentos, nossa boa vontade, tudo que somos, tudo que temos, pode se acabar num instante, absolutamente num instante. Bom, o que podemos concluir até aqui dessas 4 imagens do Salmo? Nenhuma delas é surpresa, ou deveria ser surpresa para nós. Jesus nos disse que nós passaríamos por aflições neste mundo. Então, na sua aflição, na minha aflição, na nossa aflição, esse é um dado bruto da realidade, afirmada por Deus, afirmada por Jesus. E aflições das mais diversas, como o Salmo aqui nos deu, ainda que seja um retrato resumido, viu gente? 4 imagens ainda são um resumo das aflições que podem nos tocar. E eu te pergunto, à luz dessa primeira consideração, o que tem afligido você? Onde você se enquadra
nessas imagens? Seria a escassez dos recursos, a incerteza, talvez esse deserto quase literal pelo qual você tem passado? Ou talvez, à luz da palavra de Deus, você tenha sido confrontado nesta noite com o desprezo pela sua palavra. E você reconhece a sua escravidão ao pecado, você reconhece os seus caminhos escuros pela rebeldia à palavra de Deus. Ou talvez você esteja enfermo e é hora de examinar o coração e reconhecer de onde vem isso. Como isso se instalou dentro do meu corpo? O Salmo nos abre a possibilidade de que talvez nós tomemos decisões erradas quanto à boa mordomia do nosso corpo, da nossa saúde. Ou será que você tem conduzido a sua vida conforme as suas forças, a sua habilidade, seus pretensos méritos? E Deus tem, aos pouquinhos, soprado um vendaval para você ver que não é tudo isso que você pensa. Mas uma última pergunta é fundamental nessa hora. Ainda que você se você reconheceu a sua vida em algum desses quadros, eu te pergunto o seguinte: Deus deixou de ser bom em algumas dessas circunstâncias? Deus deixa de ser bom em meio à escassez, em meio ao cativeiro, em meio à enfermidade ou em meio à provação? Não, Deus é sempre bom, o tempo todo Deus é bom. E o Salmo nos mostra como Deus é bom. Porque na aflição, o que diz o restante do refrão, que nós lemos, versos 6, 13, 19 e 28, na sua aflição, clamaram ao Senhor. E Deus se manteve indiferente, Deus se fez de surdo, Deus ignorou o clamor, Deus voltou as costas em algum momento? Não! O Salmo diz que em toda situação de aflição, quando alguém se volta para Deus, clamando por Ele, reconhecendo que só nele há cura, livramento, libertação, Deus ouve e Deus responde. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Meus irmãos, quando nós nos voltamos para Deus, um clamor sincero, de um coração quebrantado, vez após vez a palavra nos diz: Deus não deixará de nos ouvir, Deus não deixará de atender e olhar para esse clamor, porque Ele não despreza a oração do contrito, Ele não despreza o coração quebrantado, Ele não despreza aquele que reconhece que este mundo é um mundo caído, mau, aquele que se arrepende da sua rebeldia contra a sua palavra, aquele que se empenha em manter uma vida santa, uma boa mordomia, aquele que reconhece que não é nada e que depende de Deus para as mínimas coisas. Deus não despreza o clamor do aflito. Deus os livra, os salva, os tira da tribulação. O profeta Jeremias nos diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. É assim que nós temos buscado a Deus, é assim que nós temos nos apresentado a Ele, com o coração dependente dEle, contrito, humilhado na presença de Deus, reconhecendo que só Ele pode nos livrar das nossas aflições. Meus irmãos, Deus é bom. E o Salmo testemunha disso. Na aflição nós podemos clamar a Ele. E Ele é ao mesmo tempo bom e poderoso, porque Ele tem o poder de nos livrar. Nosso Deus é poderoso para reverter as circunstâncias de aflição em que nos encontramos. E o Salmo testemunha disso. Observe novamente. Se nos versos 4 e 5 nós tínhamos deserto, cidade inabitada, escassez,
olha o que temos nos versos 7 e 9. Um caminho seguro, uma cidade habitada, o sedento é saciado, o faminto é satisfeito. Esse quadro inicial é plenamente revertido. Veja a segunda cena, se nos versos 10 a 12 havia correntes, trabalhos forçados, no verso 14 e 16 nós temos plena liberdade. Ele os tira das trevas, da sombra, quebra as correntes, despedaça as portas de bronze, rompe as trancas de ferro. A imagem não podia ser mais clara. Não há qualquer elemento da natureza que seja resistente demais para que Deus os rompa, os quebre e nos traga para a sua luz e nos traga para perto dele, desde que clamemos profundamente arrependidos da nossa rebeldia, desde que clamemos profundamente conscientes do mundo em que nós vivemos. Mas não para por aí. Se nos versos 17 e 18 havia sofrimento por causa da enfermidade, no verso 20, a cura. Veja o verso 20. Ele enviou a sua palavra e os curou, os livrou da morte. Nós cremos num Deus que cura. Nós cremos num Deus que é bom e poderoso para fazer isso, conforme a sua boa vontade, conforme o seu bom propósito. E ainda que Ele não o faça, Ele continua sendo bom e poderoso. Quarta cena, se nos versos 23 a 27 havia medo, tempestade, insegurança, veja o que há nos versos 29 e 30. O mesmo Deus reduziu a tempestade a uma brisa, serenou ondas, elas sossegaram. Deus nos guiou ao porto almejado. Meus irmãos, o que o Salmo quer nos mostrar claramente é que quando nós clamamos a Deus com confiança e submissão, Ele vem ao socorro do aflito, e Ele é capaz de reverter qualquer quadro de aflição, dos mais terríveis, da miséria, da escassez, restaurar você a sensatez, curar o seu corpo, sim, nós cremos nesse Deus, livrar você e provar você em meio à tempestade. Deus é bom em todo o tempo? Deus é bom. Você ainda confia nisso? Você ainda crê nisso? O salmista também. E o salmo poderia ter acabado aqui, né? Você já tem 4 imagens nítidas, claras, do quanto Deus é bom e poderoso. Mas o salmista quer louvar a Deus com mais algumas palavras. E é por isso que nós temos os versos 33 até 42. E veja que esse final aqui, né, esse movimento final dessa grande sinfonia, né, dessa grande obra musical, que é também oração, veja que o salmista tem muito claro diante de si que um Deus bom, Ele é capaz tanto de transformar rios em desertos, verso 33, mas fazer da terra fértil um solo estéril, verso 34, mas no 35, transformar o deserto em açude. Falei, peraí, pastor, ele está dizendo que esse Deus, ele pode mexer das coisas dessa forma, ou seja, o que era deserto virá manancial, mas o que é manancial virá deserto? Sim. Mas em todas essas coisas, o que ele afirma? Que Deus é bom. Que Deus é bom. A conclusão que o salmista quer que nós cheguemos nesse final aqui, eu só citei o iniciozinho dele, é que de fato, em qualquer circunstância, Deus é bom, porque isso é parte de quem Ele é. Isso não depende da terra seca se transformar sempre em manancial. Mas quando o manancial seca, Deus não deixa de ser bom. Quando a terra fértil não produz, Deus não deixa de ser bom. Quando a videira não dá o seu fruto, quando a safra da oliveira falha, quando não há gado no curral, como diz Abacuque, Deus é bom. E eu me alegro nele. É isso que o salmista quer reafirmar nesse final aqui. O mesmo que abençoa
e multiplica, verso 38, é o mesmo que humilha, é o mesmo que pode derramar desprezo sobre os nobres, fazendo-os vagar num deserto sem caminhos. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E esse é o Deus que nós somos chamados a amar e servir. Não é o Deus balconista, a promoção de bênçãos sem limite, a qualquer preço, de qualquer forma. É um Deus que é plenamente bom, mas plenamente soberano, para nos ensinar, para nos guiar, para nos manter, para nos confrontar, para examinar o nosso coração e levar seus filhos a Ele, vez após vez, em clamor contrito. Essa é a bondade do Senhor, mas falta uma segunda pergunta para nós respondermos. Lembra do final do Salmo? Reflitam nisso os sábios. E de fato só os sábios podem compreender como Deus continua sendo bom, seja no manancial, seja no deserto, seja na calmaria, seja na tempestade, seja na abundância, seja na escassez, seja na doença, seja na saúde. Deus é bom. Isso é um chamado a uma sabedoria que é dádiva divina. Por isso o Salmo termina assim: reflitam nisso os sábios. E só de fato os sábios vão refletir nisso. Olha o verso 42 aqui comigo, rapidinho. Os justos veem tudo isso e se alegram. Mas o que fazem os perversos, os tolos, os insensatos, os rebeldes? Eles se calam. Eles se calam. E o que os sábios fazem? O que você e eu somos chamados a fazer? A nota do Salmo, o tempo inteiro, é o outro refrão do Salmo. Veja o verso 8, veja o verso 15, veja o verso 21, veja o verso 31. Vamos ler um desses versos juntos? Vamos ler o verso 8 juntos, que é tudo igual mesmo, né? Então vamos ler o 8 junto. O que você sabe? O que nós temos que fazer? Vamos ler juntos? Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Sabe o que o sábio tem que fazer? Dar graças a Deus, reconhecer a bondade do Senhor. Os sábios não ignoram as circunstâncias de aflição. Os verdadeiramente sábios não são negacionistas que vão dizer: não existe enfermidade, não existe aflição, não existe escassez, eu sou vitorioso, eu sou filho do rei, eu sou um monte de coisa que você pode dizer. Não, o sábio entende que esse mundo é um mundo duro, caído, mau, que nós somos responsáveis por nossas ações, nós podemos colher o fruto amargo do nosso pecado, sim. Mas o sábio olha para Deus, o Deus capaz de reverter essa situação, e o louva, e dá graças, e considera quão bom Deus é. Você se alegra no Senhor? Você tem considerado a bondade dele em sua vida, mesmo se você estiver passando pelas aflições? O perverso se cala, o tolo continua vivendo na sua tolice. Mas nós que fomos alcançados por essa sabedoria da qual Tiago nos falou, nós louvamos a Deus. Como o sábio considera a bondade do Senhor, ele louva a Deus. Ele dá graças ao Senhor, ele se gloria, como diz o apóstolo Paulo, até mesmo nas suas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado uma esperança que não confunde, o sábio não é confundido pelas circunstâncias, ele encara essas circunstâncias, e ele olha para aquele que é Senhor sobre estas circunstâncias. Meus irmãos, nós temos considerado a bondade de Deus em nossas vidas, em nossas casas, na nossa igreja, na nossa nação. Você tem sido grato pelo que Deus tem feito em suas vidas? E nós cristãos temos maiores razões para considerar a bondade do Senhor. Embora o salmista tenha
de alguma forma vivenciado isso e transmitido isso de maneira tão bela nessa poesia, ele não teve o que nós hoje temos, a manifestação mais clara, mais sublime da bondade de Deus, quando ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos ingratos, para morrer pelos pecadores, para morrer pelos rebeldes, para nos livrar da morte e da condenação eternas, quando nós não clamávamos por Ele. A bondade e o amor de Deus são revelados exatamente nisso, segundo o apóstolo Paulo. Deus veio até nós quando nós éramos rebeldes e pecadores. Deus nos salvou quando nós não clamávamos por Ele, quando nós estávamos acorrentados, presos ao nosso pecado, cegados pela nossa rebeldia. E Deus é tão bom e tão maravilhoso que, mesmo tendo todo o poder para livrar o seu filho da morte, livrar o seu filho da aflição, livrar o seu filho da cruz, Ele não o fez. Ele não o fez. Na aflição da cruz, Cristo clamou: Deus meu, por que me abandonaste? E graças a Deus, o Pai não o atendeu. Ele permaneceu ali até o fim. Ele cumpriu a sua missão até o fim, para que nós pudéssemos hoje nos dirigir a Deus com alegria, com ações de graças, com plena confiança, num Deus que é bom o tempo todo. E eu pergunto, você já considerou isso? Você já refletiu sobre isso? A minha oração nessa noite para você que já confessou Jesus é para que você se lembre disso e pense nisso e reflita nisso. Mas especialmente para você que talvez ainda não tenha assumido um compromisso com Cristo, ainda não se rendeu ao Senhor soberano e bom. Considere isso esta noite. Deus é tão bom, tão amoroso, tão poderoso, tão soberano, que Ele enviou Jesus Cristo para morrer por você. Renda-se a Ele, arrependa-se do seu pecado e volte-se para Ele, contrito de coração, clamando por salvação nesta noite. Essa é a nossa oração, essa é a minha oração. Vamos orar então? Damos-te graças, ó Deus, pela tua bondade manifesta na história, na provisão, no sustento, no livramento, mas também nas provas, pelas quais não apenas o teu povo de Israel passou, mas a tua igreja tem passado. O Senhor é um Deus bom que não despreza o clamor do aflito de alma, do contrito de coração. O Senhor é sábio, plenamente sábio e perfeito em tudo que fazes. E mesmo quando sopras sobre nós os vendavais desta vida, o Senhor ainda é bom. O teu amor dura para sempre. Damos-te graças, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que veio em forma de servo e que experimentou a escassez desse mundo, aquele que experimentou a rebeldia dos homens, aquele que viveu com homens enfermos, seres humanos enfermos, curando-os para a tua glória, aquele que acalmou a tempestade, os ventos, aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Te agradecemos, ó Deus, e reconhecemos
a nossa pequenez, a nossa insuficiência. Reconhecemos, ó Deus, que nenhuma sabedoria humana pode considerar esta bondade plenamente, por isso carecemos da Tua sabedoria. Sê Tu a nossa fonte, Senhor, sê Tu a nossa luz, sê Tu a nossa vida. Em nome de Cristo oramos. Amém.